Olá! Meu nome é Cíntia Açúcar, eu sou psicóloga e hipnoterapeuta e a minha missão é ajudar vocês a controlarem melhor suas emoções, entenderem mais profundamente o seu comportamento e com isso vocês vão ter com certeza mais sucesso em todas as áreas da sua vida. Para isso eu uso várias técnicas da psicologia e da hipnoterapia. Então, se você se interessou por esse conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal. Ative o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo saindo com dicas incríveis para você. Vamos lá! Hoje a nossa aula é sobre assunto muito importante: os sabotadores da mente. Vocês já ouviram falar nisso? São os sabotadores da nossa mente. Como é possível que tenha alguma coisa dentro da gente, dentro da nossa própria mente que nos sabota? Então, eu vou contar hoje para vocês um pouquinho por que isso acontece. Por que dentro da nossa mente existe uma parte que sabota a gente. E se você ficar comigo até o final dessa aula, eu também vou te ensinar dicas para como você pode fazer para acabar com essa sabotagem inconsciente que existe dentro de você. Então me acompanhe até o final que você vai entender por que isso acontece e de que forma você pode lutar contra isso e de que forma você pode fazer com que a sua mente seja a sua maior aliada e não a sua maior inimiga. Muito bem. O que são sabotadores da mente? Sabe quando você tem um objetivo muito claro, muito específico, você sabe o que você quer, você sabe onde você quer chegar, o que você precisa, mas parece que o seu comportamento faz tudo diferente para aquele seu objetivo não se concretizar. De uma forma muito espontânea, sem você perceber, sem você conseguir parar, o seu comportamento faz exatamente o contrário do que você precisa para chegar naquele objetivo. Já aconteceu isso com você? Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Então, por exemplo, você tem um hábito, você come muito, você sabe que comer faz mal para a saúde, que vai te engordar, que você vai ficar cada vez mais distante daquele seu corpo sonhado, mas quanto mais você fica pensando nisso, você quer ter aquele corpo, mais você vai lá e tem compulsão, e você come e não consegue se controlar. Já aconteceu isso com você? A sua mente te sabotando? Outros exemplos, então você quer ganhar muito dinheiro, você quer ter um trabalho bom, você quer poder ter mais luxos nessa vida, mas todo trabalho que você entra, você arruma algum tipo de confusão, você é demitido, você acaba se entendendo e você mesmo quer sair, você quer o dinheiro, você quer ter uma qualidade de vida, mas na prática o seu comportamento faz tudo para você não conseguir concretizar aquele objetivo. Já aconteceu isso com você? E em relacionamentos em geral, por exemplo, sabe aquelas pessoas que falam: todos os meus relacionamentos não dão certo, já tentei esse, já tentei aquele, nenhum dá certo, por que só comigo? Na verdade, não é só com você. Você gostaria de ter um relacionamento saudável, equilibrado, gostaria de constituir uma família, mas a sua mente acaba conduzindo você só para aquele tipo de relacionamento que não vai dar certo. Sempre você acaba entrando em alguma fria. Já aconteceu isso com você? Isso é uma parte da sua mente te sabotando. Então, se você se identificou, minha amiga, com alguns desses exemplos, é porque provavelmente a sua mente te sabota. A mente pode sabotar a gente nos nossos relacionamentos, pode sabotar na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, nos hábitos que a gente acaba tendo, que a gente não queria ter, aqueles hábitos negativos que a gente tenta mudar, mas quanto mais a gente tenta, mais a gente quer parar de fumar, mais a gente quer emagrecer, mais você quer isso, aquilo, mais a sua mente vai te sabotando e mais frustrada e mais desesperada você vai ficando. Já aconteceu isso com você, minha amiga? Se sim, preste atenção, porque provavelmente a sua mente pode estar te sabotando. Agora, o que tem em comum com todos os sabotadores da nossa mente? Então a gente sabe que existe algo em comum com todos os sabotadores. A resposta é: existe um padrão de pensamento que se repete. Como assim? Cíntia, o que é um padrão de pensamento que se repete? Então
Assim, a nossa mente, ela vai contando historinhas pra gente inconscientemente e aquilo vai se repetindo, se repetindo, se repetindo e aí eu tenho aquele comportamento que acaba me sabotando. Na prática, como que isso funciona? Por exemplo, então, em relação a comer, por exemplo. Então, assim, eu quero emagrecer, eu quero ter aquele corpo dos meus sonhos, eu quero estar bem. Mas aí vem o pensamento inconsciente. Ah, se você comer, você vai se aliviar da sua tensão, você vai relaxar, você vai ter um prazer muito bom. E aí a minha mente conta essas historinhas e eu acabo comendo. Só que isso você entra num ciclo completamente vicioso. A sua mente conta histórias inconscientes, você nem sabe por quê. Você começa a comer, depois vem o sentimento de frustração, de desespero, e aí para compensar esse sentimento, aí você come mais ainda. Aí vem o sentimento, e aquilo vira, continua. A mesma coisa na nossa vida em geral, nos relacionamentos. Então você não consegue um relacionamento equilibrado, saudável, você entra numa fria de novo, aí você fala pra você mesma, a próxima vez eu não vou permitir que isso aconteça, eu não vou fazer isso comigo mesma, eu vou estar atenta. O que acontece? Aparece outra pessoa, acaba se repetindo aquele padrão e você acaba entrando de novo no relacionamento. Aí você sai mais machucada, mais frustrada e você fala pra você mesma, não vou deixar isso acontecer. Passa mais uma vez, mesmo padrão. Então, o que a gente tem que perceber, o que tem em comum nos sabotadores da mente, existe um padrão repetitivo, que sempre a gente acaba tendo o mesmo padrão. Só que esse padrão de pensamentos é algo inconsciente. Fica comigo até no fim que eu vou te contar como você vai aprender a identificar esse padrão que se repete tanto e acaba fazendo você sempre se sabotar, sempre entrar nas mesmas situações e ter as mesmas consequências ruins. Eu sempre digo aqui, nós somos o que nós acreditamos, a gente é o que a gente pensa. Tudo nasce de um pensamento. Eu já expliquei muito para vocês sobre isso, não é, minhas amigas? Tudo começa de um simples pensamento. O pensamento gera dentro da gente um sentimento, uma emoção, que vai gerar posteriormente uma ação. Então, tudo começa de um pensamento. E quando você tem um acúmulo de pensamentos que se repetem, não trazendo consequências boas para vocês, isso, com certeza, são esses padrões repetitivos que são os sabotadores da sua mente. Tá comigo? Então, como eu dei aqui alguns exemplos, esses padrões repetitivos podem ser em relação a relacionamentos, a vida profissional, a vida pessoal, hábitos indesejáveis como fumar, comer, beber, etc. Outros tipos de vícios também que a pessoa não consegue. Então, quando você vê que você tem um padrão repetitivo, mas racionalmente você fala, eu vou sair disso, eu quero sair disso, mas na prática sempre você acaba fazendo a mesma coisa, é porque você tem esses sabotadores da mente. Então, a primeira coisa é você perceber, você tem um padrão repetitivo, racionalmente você fala uma coisa, mas emocionalmente você percebe que você está sempre repetindo a mesma coisa. Se isso acontece com você, amiga, é porque provavelmente você tem os sabotadores da sua mente. E não existe força de vontade maior que vai conseguir lutar contra o poder da mente. Porque o poder da mente é incrível, é muito forte. E a força de vontade você pode ter até no primeiro momento, mas ela é como se fosse uma bateria, ela descarrega, ela acaba. Então não existe uma força de vontade maior que possa lutar contra esses sabotadores. Não adianta a gente ficar pensando racionalmente, eu vou fazer diferente, eu vou agir assim, da próxima vez vai ser diferente, porque no final os pensamentos da sua mente acabam predominando. Mas eu vou te ensinar daqui a pouquinho como você transformar esses pensamentos de sabotadores para aliados seus, certo? Muito bem. Tudo, na verdade, nasce das nossas crenças, do que a gente acredita. Lembra quando você era pequena? Lembra que você sempre ouvia aquelas frases que você sempre ouvia da sua mãe, do seu pai, dos seus familiares? Todas aquelas mensagens, aquelas frases repetitivas que você escutava, elas vão formando
dentro de você. Crenças que ficam lá e vão cada vez aumentando e se fortalecendo dentro da gente. Muitas dessas crenças são inconscientes. Às vezes a gente lembra dessas frases, mensagens, mas muitas vezes a gente nem lembra. Mas elas estão lá dentro da gente. E são essas crenças que criam os nossos pensamentos. Tudo que a gente pensa hoje, o pensamento vem assim, de repente, ele é baseado onde? O que eu penso, o que eu acredito. Ele é baseado nas minhas crenças. E cada uma de vocês, o seu pensamento é baseado na crença de vocês. E essas crenças são todas as mensagens que vocês escutaram desde pequenininhas, dos seus pais, dos seus cuidadores, da família, dos seus educadores. Então, todas essas crenças, elas estão dentro de você. E essas crenças são que geram os pensamentos. Então, presta atenção. Se você tem pensamentos sabotadores, vamos ter que investigar um pouco mais sobre as suas crenças inconscientes, o que está lá dentro do seu inconsciente, certo? Muito bom. Então, assim, dar ouvido para os sabotadores da mente é um hábito. Não é que a gente faz isso, não vou prestar atenção no que os sabotadores estão falando, não. É um hábito. Da mesma forma que a gente tem um hábito, a gente escova o dente, passa a pasta primeiro em cima, primeiro embaixo, primeiro assim, ó, assim. É um hábito, a gente nem pensa para fazer isso. Na verdade, não é que a gente não pensa, a gente pensa rapidamente, como uma coisa automática. É a mesma coisa, dar ouvidos para os sabotadores da mente é um hábito. Então, sabe aquela situação que assim, você sabe que você sempre perde o controle, você fica com muita raiva de alguma pessoa, seja um relacionamento pessoal, ou seja no seu trabalho, você acaba ficando com raiva, acaba perdendo o controle, se descontrola, grita com a pessoa e aquilo acaba voltando contra você mesma, porque a raiva aqui dentro acaba fazendo mal para quem? Para você mesma, não é? Isso, além de trazer consequências ruins, você corre o risco de perder um relacionamento, perder um emprego. Aí você sempre fala, não, eu não vou perder o controle, eu não vou. Mas quando você vê, já foi. Então, dar ouvidos aos sabotadores virou um hábito. Você nem pensa aquilo da mesma forma que escovar o dente, você nem pensa como você vai começar ou terminar. É a mesma coisa, muitas vezes aquela voz dos sabotadores, ela vem, ela tá no nosso inconsciente e a gente nem percebe e acaba agindo, acaba ficando com raiva, acaba não se controlando, acaba impactando de uma forma negativa na nossa vida e tendo várias consequências. Então, dar ouvido aos sabotadores da mente, muitas vezes, praticamente em todas as vezes, é um hábito. Quando a gente vê, já foi, não é verdade? Agora, como que vocês estão entendendo aqui, como que a nossa mente sabota a gente? Então, a mente sabota porque tudo vem de um pensamento, da nossa programação mental, que está lá instalada. E que a nossa mente, de uma forma repetitiva, fez a gente se comportar assim. Então, hoje, vocês, mulheres, grandes, casadas, trabalhadoras, enfim, tem um padrão de comportamento que não gostam, queriam mudar. Vocês já entenderam? Isso veio lá dos padrões da sua programação mental lá para trás, que foi cada vez sendo mais repetido ao longo dos anos. E hoje em dia você age por impulso, de uma forma automática, sem ter o controle. Vocês já entenderam, então, como se formam esses sabotadores da mente, certo? Agora, a gente tem que entender de que forma a gente pode controlar ou modificar isso, certo? Então, o primeiro pensamento, dificilmente você controla. Mas, se você vai embarcar nos pensamentos subsequentes, isso está nas suas mãos. Isso você tem muito mais controle. Então, o primeiro pensamento veio. O que quer dizer embarcar nos pensamentos subsequentes? Então, você vem aquele pensamento, aí você já começa a ficar triste, deprimida ou com muita raiva. E aí você vai continuar alimentando a sua mente, os seus pensamentos, e aí isso vai ter um desdobramento ruim. Porque, fórmula mágica, vocês já estão cansados de ouvir, né, de me ouvir. Pensamento gera um sentimento que gera uma ação. Então, se você alimentar esse primeiro pensamento, provavelmente isso vai te trazer um sentimento ruim, uma emoção ruim, e a sua ação vai ser comportamento inadequado, provavelmente. Então, como que a gente pode fazer? Na hora que vê aquele pensamento, você identifica. Isso precisa de muito treino. Não é que vai vir hoje um pensamento ruim, na hora você vai mudar. Não!
exercitem a ginástica mental, que eu falo tanto aqui. E identifiquem esse pensamento. E quando vier o pensamento ruim, e aquela sensação ruim que dá, ou aqui aquele aperto, ou a sua mão começa a suar, ou você sente raiva, tristeza, vamos mudar. Vamos pensar, substituir esse pensamento, pensar em alguma coisa que te dê prazer, alguma coisa que te dê esperança, alguma coisa que te dê luz, alegria, e a sua mente naturalmente vai começar a ser alimentada por esse novo tipo de pensamento. Faz sentido? E aí o seu sentimento vai ser diferente e a sua ação, o seu comportamento também. Mas vocês vão perguntar, Cíntia, mas é fácil falar, como que eu vou, na hora que vem aquele pensamento, vem o sentimento, como que eu vou tentar trazer um outro pensamento no lugar? Então, treino. Peguem um diário, um caderninho de notas, anotem. Hoje, fazer isso diariamente. Só assim, gente, tudo tem que ter consistência. Treino. Só assim vocês vão conseguir identificar esse pensamento para poder substituir. Então, marque. Por que eu fiquei triste? Por que eu fiquei com raiva? Por que eu agi daquela forma com aquela pessoa? Ou no meu trabalho, ou numa relação pessoal? Por que eu agi daquela forma? Por que meu comportamento foi assim? Tentar tirar esse nó e entender da onde aquilo começou. Vocês vão fazer isso vários dias, vão anotando, porque quanto mais vocês fazem isso, a mente de vocês vai trazer insights, vai trazer respostas para vocês, da onde aquilo está começando. E quando você começar a perceber que quando vem aquele pensamento que vai fazer aquele desdobramento inteiro, vai fazer você ter raiva, tristeza, você já vai substituir por um pensamento que vai te trazer luz, esperança, alguma coisa positiva. Então, tarefa do dia, primeira coisa, fundamental, essa é uma dica de ouro que eu estou dando para vocês, registrar. Todos os dias, à noite, antes de dormir, tive aquele comportamento e tentar voltar para trás. Eu tive aquele comportamento depois do que aconteceu. E antes de acontecer aquilo, o que a minha mente pensou? Quais eram as hipóteses? Por que a minha mente me fez agir daquela forma? E registrando. E quanto mais vocês registram, amigas, vocês são obrigadas a pensar, a refletir. E autoconhecimento dói, mas é a única forma da gente poder crescer, da gente poder mudar. Entendam uma coisa, a mudança só é possível quando tem movimento, certo? E o movimento só é possível quando a gente sai da zona de conforto. Mas sair da nossa zona de conforto às vezes traz dor, não é verdade? Porque a gente está acostumado naquela zona de conforto, onde a gente sempre age da mesma forma, a gente faz tudo igual. Mudar, no primeiro momento, traz dor, mas essa dor é o que vai impulsionar vocês à mudança. Agora, vamos prestar atenção, dor não é sofrimento, existe dor e existe sofrimento, eu tô falando aqui de dor. A dor é uma coisa muito pontual, ela é passageira, ela incomoda, mas ela faz você crescer, ela faz você sair da zona de conforto. O sofrimento é aquela coisa crônica, é aquela coisa quando você já está lá, que não é passageira, que você está há muito tempo vivenciando aquilo, certo? Existem também formas da gente sair do sofrimento, mas hoje eu estou falando aqui sobre dor. Dor no sentido, vocês têm que ter um olhar da dor como uma coisa positiva. Ter dor no sentido de sair da zona de conforto, no sentido de mudar, de me transformar, essa dor é positiva. Quando eu foco na solução e não no problema, isso vai me dar força para eliminar essa dor. Se você entende, minha amiga, que a dor ela é muito passageira, ela é pontual, ela é focada, você vai conseguir transformá-la. A dor tem que ser transformada em algo bom. Só que para sair da zona de conforto, para eliminar essa dor, isso gera um incômodo. Mas se vocês tiverem em mente um objetivo mais macro, um objetivo maior, vocês vão conseguir fazer essa transformação. Então, preste atenção, minha amiga. O pensamento, se ele estiver gerando uma dor, você vai focar naquele incômodo, não na dor, mas na solução e não no problema. Aproveite aquele momento, daquela dor, daquele incômodo, foque na solução. Pense em dicas práticas, em coisas práticas, o que você pode fazer para transformar aquilo. Em vez de ficar mergulhada naquela dor,
nem vou dizer que sofrimento, mas daqueles pensamentos. Pense em coisas que vão te dar esperança, luz, alegria. Então, a dor é o caminho para você sair da zona de conforto. Não tem crescimento sem dor. Não existe isso. A não ser nos livrinhos de histórias, de ilusões, onde as pessoas têm um final sempre maravilhoso, uma vida maravilhosa, ou até mesmo no nosso mundo, hoje em dia digital, que parece tudo flores, tudo parece bem para todo mundo, mas não é assim. O crescimento, o verdadeiro crescimento só é possível quando existe dor, mas a dor que te motiva, que te movimenta para um crescimento. Faz sentido? Então, foco na solução, não foque no problema. Agora, prática, você vai ter que prestar atenção no pensamento inicial que está tendo aquele desdobramento que está fazendo você ficar agindo de uma forma contrária do que você gostaria. Você vai ter que identificar, porque o primeiro pensamento você não vai controlar, ele vai aparecer na sua mente. Mas, se você vai alimentar ou não alimentar aquele pensamento, isso sim depende de você. E para você fazer isso, se você vai ou não alimentar, você vai ter que registrar e escrever todos os dias, até que você mesma vai identificar esse padrão repetitivo de comportamento que eu falei no início dessa aula. Quando você identificar qual é o seu padrão, então você vai perceber que sempre que acontece isso, eu ajo dessa forma e eu gostaria de agir de forma diferente. Quando você começar a identificar esses padrões, vai ficar muito mais fácil para você eliminar os sabotadores da sua mente. E muito mais do que apenas eliminar, você vai transformar os sabotadores nos seus maiores aliados. E é isso que a gente quer. Então, gente, prestem atenção. O pensamento vai gerar o sentimento, vai gerar a sua ação. Isso vai definir o seu resultado, certo? Então, o primeiro pensamento veio. Mas, se você vai alimentá-lo ou não, isso depende de você. E você vai fazer, quanto mais você fizer o exercício, a tarefa de registrar, entender como funcionam os seus pensamentos, você vai conseguir ter um controle muito maior sobre eles e você vai conseguir eliminar os sabotadores da sua mente. Mas como tudo na vida, para você ter um corpo perfeito, você precisa, além da dieta, fazer muita ginástica, muita musculação. Para você ter uma vida equilibrada, para ter paz mental, saúde mental e paz interior, você precisa alimentar sua mente. Como a gente alimenta a nossa mente? Com pensamentos bons, com pensamentos positivos e treinando, refletindo diariamente. A nossa vida não vai por inércia. Se você não para e refletir todos os dias no seu padrão de comportamento, se você não fizer essa reflexão diária, dificilmente você vai conseguir mudar. Mas eu estou falando que você precisa fazer essa reflexão para o resto da vida. Você faz por um período, 1 mês, 2 meses que seja. Se você fizer essa reflexão todos os dias, escrevendo no seu bloquinho de notas, como você agiu, como você gostaria de ter agido, identificar esse padrão repetitivo, você vai ter insights, ideias e você vai entender muito melhor sobre os sabotadores da sua mente. Quando você identificá-los, você vai com certeza conseguir eliminar. Mais uma dica prática para isso. Vocês sabem, eu sempre falo aqui que a palavra tem poder. A nossa palavra tem uma força muito grande. Então, sempre a técnica da autossugestão, que eu já expliquei várias vezes como funciona, mas fazendo agora um breve resumo. Autossugestão são frases afirmativas, claras e objetivas que você vai dar para si mesma. Como, por exemplo, eu foco na solução e jamais nos problemas. Autossugestão, respira, fecha os olhos, repita pelo menos 5 vezes a frase. No caso, hoje eu vou dar essa sugestão para vocês. Eu foco nas soluções e jamais nos problemas. Então, repita isso para você várias vezes. Respire, feche os olhos e deixe a sua mente vagar. Com certeza, isso vai entrar na sua mente mais profunda, no seu subconsciente e vai ser uma mensagem, uma grande aliada para você também. Então, fica de lição de casa para vocês. Registrem sobre esses pensamentos repetitivos para você identificar o padrão da sua mente e use a técnica da autossugestão com a sugestão que você quiser.
Hoje a sugestão do dia foi essa que eu mencionei. E exercite e veja como os resultados vão ser incríveis em pouco tempo, certo? Então, por hoje é isso, minha amiga. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui os seus comentários. Se alguma coisa não ficou clara para você, você quiser perguntar, também pode mandar aqui o seu comentário. Eu garanto a vocês que quanto mais vocês exercitarem a ginástica mental, muito mais paz interior você terá. E com certeza você vai conseguir eliminar os sabotadores da sua mente. Espero que tenha ficado claro o que são esses sabotadores da mente, como eles são formados desde a sua infância, mas de que forma você pode mudá-los e transformá-los nos seus maiores aliados, certo? Então, deixe seu comentário aqui, se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Toda semana tem dicas incríveis para vocês. Um beijo grande e até a próxima!